Quem não se comunica se trumbica. A frase do velho guerreiro Chacrinha se aplica também à comunicação para a sustentabilidade. Como colocar bem o tema? Como escapar do rótulo de ecochatice sem ser superficial? No mundo de muitas plataformas e de redes sociais, a comunicação para a sustentabilidade sempre utilizou a imagem como seu grande instrumento. É uma das novidades em relação às grandes causas do passado. Mas é um mundo também saturado de imagens carregadas de apelo emocional. Como transitar nele? Não apenas para fazer as perguntas, mas para colocar questões essenciais para a sustentabilidade. Para debater essas questões, estamos recebendo Dal Marcondes, jornalista, diretor da agência Envolverde, e Cristina Carvalho Pinto, publicitária, fundadora da agência de publicidade Full Jazz, especializada em mercado ético. Dal, o termo sustentabilidade ficou muito popular. Fala-se muito, hoje ele é presente em todos os lugares. Mas isso trouxe um certo desgaste, não é? Uma vez que nem sempre ele é usado adequadamente. Como fazer na comunicação com que esse termo seja realmente bem usado? Olha, eu acho que esse é um dos grandes desafios, Gabeira. Um tempo atrás a gente dizia que sustentabilidade não cabe em título, né? Você ia fazer o título de alguma coisa, sustentabilidade ocupava toda... Hoje em dia a gente já está tentando trabalhar com as coisas mais transversais. Entender que sustentabilidade não é uma coisa em si. A sustentabilidade é aplicada ao negócio, é aplicada à economia, é aplicada à educação, é aplicada a todas as outras coisas que a gente faz no dia a dia. Com isso, ela se torna uma coisa mais próxima, o termo se torna mais próximo das pessoas. Elas começam a entender como isso se reflete na vida e no cotidiano delas. E também tem, do ponto de vista jornalístico, na minha opinião, a sustentabilidade ajuda que a gente cubra as notícias olhando para frente e não pelo retrovisor. O jornalismo sempre foi uma coisa meio no retrovisor, né? Você relata aquilo que aconteceu. Eu acho que o desafio da pauta de sustentabilidade é mostrar o que aconteceu, o que está acontecendo e o que poderá acontecer. E aí você liga isso com o dia a dia, com a vida das pessoas. Se torna muito mais fácil para todo mundo entender o que é sustentabilidade quando isso tem uma relação pessoal, uma relação com a vida dele. E não uma coisa etérea, acadêmica. Isso deve ser completamente abandonado. Aliás, na pauta de sustentabilidade das mídias que estão trabalhando com isso, já se abandonou. Como se abandonou o denuncismo. Hoje em dia a gente não trabalha mais com aquele denuncismo cotidiano, a gente trabalha mais com a proposição de alternativas e de soluções, buscar bons exemplos, pesquisar novas tecnologias e por aí adiante. Eu acho que a gente desmistifica um pouco essa coisa da sustentabilidade, trazendo para o dia a dia. Cristina, qual é a sua experiência em localizar essas novas formas de comunicação para a sustentabilidade? Como fugir um pouco desse desgaste do uso excessivo e alcançar as pessoas? Eu concordo inteiramente com o Dal, Gabeira, quando ele diz que a palavra começou não cabendo em título. E eu acho que, na verdade, não é que ela não cabia em título, ela não cabia na mente humana viciada num velho modelo mental. Então, eu acredito que hoje, para você trabalhar com esse tema, primeiro, eu acho que evitar a palavra vai muito bem. Como dizia o queridíssimo Tiago de Mello, ele dizia naquele poema famoso de tantas décadas atrás que algumas palavras deviam ser extirpadas do vocabulário oficial. E ele começava pela palavra amor. E eu acredito que sustentabilidade vai na mesma linha. Até porque ela não é um conceito, é um resultado. É o resultado de um sentimento de profunda apreciação pela vida. Então, é uma consequência. Não é simplesmente... Por isso que eu gosto muito quando o Dal fala, precisa sair desse academismo. É um sentimento de que a minha vida, como a sua, como a dele, como a de todos, como a do todo, é igualmente importante. Então, esse sentimento de apreciação, uma vez que ele está dentro de nós, ele gera inúmeras possibilidades
de atuar em termos midiáticos com ampla visão, com ampla criatividade, com irreverência, com sonho, com poesia, com visão para o futuro. Quer dizer, sentimento é sentimento, permite qualquer tipo de tratamento, desde que seja legítimo. Um dos grandes dilemas da comunicação de causas socioambientais, dada a urgência da maioria dos temas, é dosar bem as informações para não parecer nem catastrófico demais, nem muito edulcorado, num contexto em que alguns impactos são realmente preocupantes e as mudanças são urgentes. As the Arctic melts, the rush to exploit its resources is starting. Nobody will listen to her, but they'll listen to you. Join the movement. Save the Arctic. Dal, uma das questões que nos preocupam muito é saber se o medo e a culpa são bons instrumentos de comunicação no caso da sustentabilidade. O que você acha? Eu acho que não. Eu acho que eles têm um efeito absolutamente contrário. Quando você trabalha a informação jogando para as pessoas o medo ou a culpa pelo que está acontecendo, elas tendem a ter uma reação de se afastar daquilo. Elas não, é uma sensação ruim, você não quer ter culpa de nada, não é? Assim, é uma das piores sensações que a gente pode sentir é se sentir culpado. Eu acho que a gente deve trabalhar a comunicação pela sustentabilidade de uma forma muito positiva, sem ser poliana, sem achar que não, está tudo bem, está tudo em ordem, porque não está, né? Mas a gente tem que propor alternativas, propor caminhos, propor mudanças. E nisso é muito importante pensar na sociedade, pensar na realidade, aquelas mentes que estão trabalhando com informação, criando conhecimentos que podem ajudar. E tem muita gente trabalhando com isso, Gabeira. Você mesmo tem mostrado no seu programa aqui que as pessoas estão efetivamente criando conhecimento novo em relação aos temas da sustentabilidade. Eu acho que trabalhar com a curiosidade e com a vontade de mudar é mais produtivo do que trabalhar com o medo e com a culpa. A gente não tem trabalhado nessa linha. Cristina, se o catastrofismo não é o caminho, sempre como no tempo da ameaça de guerra nuclear, a gente sempre falava, olha, está aí a guerra nuclear, agora está aí o aquecimento global. Qual o caminho que você vê para atingir bem as pessoas e envolvê-las nesse processo? Despertar a consciência e despertar as pessoas para o fato de que nós somos seres criativos e que da mesma maneira que nós conseguimos criar realidades hoje simultâneas, maravilhosas e horrorosas, porque tudo está simultâneo, tudo está acontecendo em tempo real, do mesmo jeito que a gente é capaz de criar A ou B, quanto mais a gente desafiar a nossa criatividade para criar realidades positivas, mais a gente vai se sentir autor dessa era, autor de verdade. Nós vamos ter mais orgulho de ser autores. A gente sempre é autor, porque o tempo inteiro nós estamos criando realidades. Mas trabalhar a criatividade humana através de uma visão consciente, através de despertar consciência, aí é abrir cortinas, é abrir grandes portais de possibilidades.
Eu fico muito triste quando eu vejo a mídia fechando as cortinas para as pessoas. Ou seja, mostrando uma predominância de violência ou de vulgaridade, ou de culpa, ou de medo, ou de catastrofismo, que são sensações, tanto visuais, auditivas, mentais, emocionais, que nos travam, que nos levam para um encolhimento. Então, eu acho que o nosso papel é trabalhar a criatividade humana através de despertar. E despertar é sempre para fora, né? A gente, quando vai dormir, a gente faz assim. Mas quando a gente acorda, a gente faz assim. Quando não é segunda-feira, né? Mas tudo bem. Mas segunda-feira a gente pode também dar uma enganada, né? Exato. Vamos fazer um intervalo. Na volta, vamos falar de um tema que os não convertidos para a causa adoram, a ecochatice. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Hoje, estamos falando de comunicação para a sustentabilidade. No primeiro bloco, falávamos de dosar bem o conteúdo da comunicação, para que ela não se torne catastrófica, o que, em geral, acaba atrapalhando a causa defendida. Outro importante aspecto é o efetivo objetivo da comunicação. Aliás, será que a mensagem deve ter uma meta clara, como no caso das propagandas comerciais, com suas técnicas e métricas de impacto? Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Dal, o que vocês acham dessas pequenas atitudes cotidianas, dessas mensagens voltadas para pequenas atitudes cotidianas? Elas podem mudar, mas também pode dar uma sensação de simplificação. Como você vê isso? Eu acho que elas têm um caráter muito emblemático, né? Você começa a prestar atenção em algumas pequenas atitudes do seu dia a dia. Feche a torneira ao escovar os dentes, não tome banho de mais de 5 minutos, não tome banhos longos, apague a luz ao sair do quarto. São pequenas coisas que no dia a dia servem como lembranças de que você está num planeta que tem limites e que a tua vida está misturada com esse planeta. Então, eu não acho, não vejo como ruim, não. Não, eu acho que é uma coisa que as pessoas absorvem, as crianças principalmente, elas ficam muito ligadas nisso e acho que isso é como se a gente tivesse pequenas luzes vermelhas que se acendem ao longo do nosso cotidiano para nos avisar, olha, você está num lugar que tem limites, então cuide desses limites. Então, eu acho bem legal, sabe? Acho bem positivo. Cristina também, né? Eu gosto sim, e especialmente porque eles conversam, esse tipo de comunicação conversa muito bem com o público infantil, que parece que já trouxe no DNA, né, Gabeira? Eles parece que já nasceram com uma visão de que nós somos a coisa, né? Nós somos a natureza, nós somos, não é assim, a gente precisa cuidar da natureza, nós somos, né? Por outro lado, eu acredito que também existem conversas, discursos e abordagens para diferentes públicos, para diferentes estágios da mente. Então, para muita gente, você vai dizer, mas isso já não faz sentido para mim. Também, claro, né, Gabeira? Eu estava conversando com você agora há pouco, eu acompanho você desde quando você começou a escrever lá atrás, que nós éramos todos criancinhas, já era uma visão consciente. Então, para você isso daí não quer dizer nada. Mas, então aí, como é que nós vamos criar conteúdos que você possa achar instigantes? Será que a mensagem ecológica é chata? Será que a mensagem é chata porque ela, de uma certa maneira, mobiliza uma patrulha, né, sobre as pessoas?
ou porque ela é um papo cabeça? O que vocês acham disso? O que faz da mensagem ecológica a sensação de que ela é chata? Eu acho que é o dogma. É quando o portador da mensagem age de forma dogmática. Não há espaço para discussão, não há espaço para o contraditório. Né? A consciência, como diz a Cristina, ela vem da discussão, do debate, da compreensão, do entendimento da mensagem. Quando ela é uma coisa assertiva demais e ela não permite essa contradição e esse debate, ela se torna chata. A gente acha chato tudo aquilo que não permite a contraposição de ideias, né? Durante muito tempo, e acho que isso é uma coisa também do ser humano, quando a gente acha que a gente está falando alguma coisa que a gente tem razão, a gente se torna um pouco dogmático em cima daquilo, né? Na mensagem de sustentabilidade tem que se tomar muito cuidado com isso. A gente tem que estar o tempo todo preparado para discutir, para explicar, para mudar de ideia, para voltar atrás. Algumas coisas que há algum tempo eram consideradas ambientalmente corretas, hoje em dia não são mais. É o dilema do ovo e do colesterol, né? Assim, ovo pode ou ovo não pode? Pode. Então, na questão ambiental e da sustentabilidade, tem muito disso. Você tem que estar construindo esse conhecimento. A gente está trabalhando na fronteira do conhecimento. Quando se entra uma coisa nova, coisas antigas às vezes são abandonadas. E acho que é mais ou menos por aí. Cristina, o que você acha sobre a mensagem ecológica no sentido de que é necessário que ela seja sempre conscientizadora, sempre pedagógica, ou pode ser que em determinado momento que ela não tenha essa característica? Como você vê isso? Eu acredito que a comunicação, ela só se transforma na chamada ecochata quando o modelo mental que está gerando a comunicação é tão restrito e tão rígido quanto o modelo mental que ela está tentando combater. Então, esse modelo mental cheio de arestas não provoca empatia com ninguém. Mas quando você deixa o conceito de lado, deixa as arestas e o seu desejo insano de fazer a cabeça de alguém de lado e se joga na delícia de um sentimento de comunhão com tudo e com todos, inclusive com aqueles que não estão nem aí com coisa alguma, no momento que você acolhe todo esse universo como divinamente humano, aí começa a ficar interessante. Esse acolhimento faz parte, eu acho que, do patrimônio do profissional de comunicação. Aqui no Brasil, nós achamos que a sustentabilidade é algo que se refere apenas ao meio ambiente. No entanto, por exemplo, o financiamento dos carros, a queda dos impostos nos carros particulares, tem uma repercussão na economia, mas tem também uma repercussão na mobilidade urbana. Vocês não acham que esse tema poderia estar presente também numa decisão desse tipo? Acho que uma das coisas, Gabeira, que a mídia tem um papel relevante nos próximos anos aí para a gente mudar nossos modelos de produção, consumo e economia, é mostrar para as pessoas as causas e consequências de quase tudo. A mídia, ela ainda trabalha muito em caixinhas, né? O PIB, o carro, o crédito, o trânsito, como se as coisas não tivessem uma relação uma com as outras. Eu acho que esse é o grande desafio da comunicação da sustentabilidade. É a gente conseguir mostrar para as pessoas que tudo está interligado e as coisas têm causas e consequências. Se nós não queremos as consequências, não adotemos as causas. Agora, nada é simples. É claro que nós temos 2/3 da nossa sociedade, da nossa população, que tem direito ao consumo e que tem direito ao acesso a esse consumo. Claro, e a gente chegar a ele. Precisa chegar a ele. Então, a gente não pode também ter aquele maniqueísmo de, não, olha, quem não consumiu até agora não consome mais. Não, peraí, não é nada disso. As pessoas têm direito. Algumas pessoas têm que atingir um nível de dignidade no consumo. E outras pessoas têm que reduzir. Você sabe que eu proporia uma outra terminologia. Que as pessoas têm direito ao conforto. Sim. E não ao consumo. Porque a gente inventou uma sociedade onde eu, para ser aceito, reconhecido, amado, recebido, eu tenho que ter consumido muito.
Mas eu não nasci para consumir, eu nasci para ser feliz. E eu tenho, sim, direito ao conforto. Eu tenho que ter direito à dignidade, ao conforto. E a gente está misturando tudo, muito, como se eu, para fazer parte do jogo, eu devia estar me entupindo de consumir. Mas esse é o jogo isso eu básico. acho preocupante. Esse é o jogo básico da propaganda, que trabalha também com suas ideias mais profundas, né? Você tendo esse carro, você vai resolver a sua situação sentimental. Então ninguém compra só o carro, ele compra essa hipótese também de resolver a sua situação sentimental. Esse era o jogo da velha propaganda. O ser humano deixou de ser idiota há muito tempo e está na hora dos publicitários acordarem. Vamos para mais um intervalo. No terceiro bloco, vamos voltar a um tema que já tratamos em outros debates, mas que não pode ser ignorado em um programa sobre comunicação: o greenwash, ou a maquiagem verde na publicidade. Estamos de volta com o programa Capital Natural. O tema de hoje é comunicação para sustentabilidade. Estamos conversando com a publicitária Cristina Carvalho Pinto e o jornalista Dalmar Condes. A grande pergunta nossa é a seguinte: é possível uma comunicação para sustentabilidade usando uma maquiagem verde ou greenwash? Não, não cola mais, não cola mais. Hoje em dia, as empresas que fizerem isso, elas são bombardeadas pelas mídias sociais, o público não aceita mais. Já existem mecanismos na sociedade para se defender disso. O próprio CONAR tem um código de ética, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária tem um código de ética que acaba e tira do ar uma série de, já tirou inclusive, publicidades que não têm, que mentem, né? Que se pintam de verde. Eu acho que a sociedade não engole mais essa, sabe? O que é muito bom, porque acabou com o espaço dos oportunistas. Agora, você tem uma mensagem, você tem um produto. Eu me lembro, Gabeira, há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás mais ou menos, uma publicidade que tinha ela dizia o seguinte: aprovado pela natureza. Era um determinado produto e ela tinha um carimbo, aprovado pela natureza. Eu lembro que eu mandei uma carta para o diretor de comunicação dessa empresa perguntando onde era o guichê, porque tinha um monte de gente querendo o selo. Esse selo, né? Assim, meio que, e eu acho que hoje essa é o pior dos discursos, é um tiro no pé. Qualquer empresa que entrar por esse caminho, ela vai estar sujando a sua imagem muito mais do que esverdeando ou fazendo qualquer coisa positiva. Cristina, você acha possível uma comunicação para sustentabilidade numa empresa cujo conteúdo, cujo trabalho é insustentável, cuja atividade caminha para o insustentável? Eu acho impossível. E nesse caso, vocês rejeitam o cliente, se for o caso? No caso do Grupo Full Jazz, sim. Uhum. Mas é importante, você lembra que a gente falou de acolhimento, de salada de muitas cores? É importante que a gente não assuma jamais a postura da mesma rigidez mental que nos trouxe ao estado terrível em que o planeta se encontra. Ou seja, é importante aprender a dialogar com empresas que hoje não são sustentáveis, mas gostariam de iniciar um caminho. Porque a gente chama de empresa ou de corporação, parece que é uma coisa abstrata. São seres humanos que estão lá, que estão vivendo uma realidade de grande conflito interno, que acordam de manhã e o filho põe o dedo em riste e fala: olha, não gosto disso que você faz, eu não sei o quê, ou chama atenção, porque aprendi na escola. Então, essas pessoas estão expostas à mídia, estão expostas às mudanças climáticas e estão percebendo que existe uma relação. Então, eu acho que a gente não pode fechar a porta nunca. Então, quando você fala assim, não faremos, é assim, não faremos um jogo que seja espúrio. Mas sim, queremos conversar. Queremos conversar com quem fala assim: olha, eu acho que eu estou trabalhando num ambiente que não é o ideal. Tem um jeito da gente começar um processo diferente? Isso pode passar por abrir a empresa para novas tecnologias? Pode passar por uma nova visão
do ser humano impactado por aquilo que a empresa produz? Pode passar por 1000 caminhos. Agora, você fechar as portas e achar que você é dono da verdade e que, portanto, ninguém está à altura de conversar com você, isso para mim é tão incrivelmente louco quanto a loucura que nos trouxe até aqui. Até porque há 10, 15 anos atrás, nenhuma empresa tinha um discurso sustentável. Porque isso não era parte do cenário. Elas começaram a evoluir, a entrar e a chamar, e a querer conhecer, querer entender como isso funciona. Muitas vezes também a gente chega em algumas empresas, o cara olha para a cara da gente e fala, não, isso que vocês estão propondo é maluquice. Dali a 1, 2 anos ele está fazendo exatamente aquilo que a gente propôs de um jeito muito legal e as coisas estão funcionando bem. Isso. Claro. Eu vou fazer então uma pergunta para vocês dois, para a gente encerrar o programa. Vocês acham que a comunicação para a sustentabilidade precisa também pensar na sua própria sustentabilidade, se ela está contribuindo ou não para esse processo? Existe uma visão também de avaliar a sua própria prática? Olha, precisa haver muita reflexão, cada vez mais. Eu disse há pouco, eu repito, o meu mundo é o mundo das ideias. Eu sou remunerada para ter ideias, para ter insights estratégicos e depois transformá-los em pura criatividade. Se eu não refletir sobre a cadeia produtiva do meu pensamento, de como é que eu tenho, como é que eu gero esses insights, como é que eu finalizo isso em formas criativas, porque essa é a minha produção, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada de interessante daqui para frente. Porque o mundo está pedindo grandes ideias que façam bem, mas que façam bem para todos. Por isso que a hora que você falou assim, olha, mas a propaganda, ela basicamente vai fazer você pensar que sem aquele carro você não é ninguém, ou não é tão interessante, ou sedutor, sei lá o quê. E eu falei, isso é a velha propaganda. Esse é o modelo mental mastodôntico, né? Eu acho que o ser humano está pedindo outro tipo de coisa. Nós precisamos trabalhar com outro tipo de cadeia produtiva de ideias. Se a gente fizer isso direito, nós vamos ter que falar muitos nãos e muitos sims. Mas a boa notícia é que hoje existe um número impressionante de empresas trazendo novas visões, novas tecnologias, novos serviços e produtos criados através de cadeias produtivas coerentes. Então, nós não estamos nadando num mar vazio, nós estamos nadando num mar crescente de vitalidade. Então, acreditar nisso e ser coerente é o mínimo que a gente tem que fazer. O que você acha? Eu acho que a reflexão sobre a nossa mensagem, sobre os nossos conhecimentos, sobre as nossas pautas, ela é cotidiana, né? Eu, vira e mexe, eu estou diante de uma pauta, eu paro, fico olhando e falo, bom, esse cara, com o meu conhecimento, com as informações que eu tenho, o que eu tenho para dizer para o meu público, para a sociedade sobre isso? Né? O que eu posso dizer que acrescenta, que agregue, que ajude a refletir sobre aquele tema? Se eu não tiver nada a dizer sobre aquilo, a melhor coisa a fazer é ficar quietinho, porque senão vai sair bobagem. Então, eu acho que a reflexão ela é cotidiana. E é o trabalho, por exemplo, a Envolverde diária, né? Jornalismo diário, a gente faz todo dia, segunda a sexta-feira. Não faz sábado e domingo, porque eu sou contra trabalhar. Acho que domingo a gente devia ler revista, não jornal. Porque todo dia eu tenho, bom, quais são os fatos do dia e o que é que isso tem a ver com isso tudo que a gente trabalha como a pauta da sustentabilidade. E dessa reflexão vem a evolução da mensagem e da comunicação que a gente está fazendo. Olha, o programa dessa semana fica por aqui. Agradeço a presença dos nossos dois convidados, Dal Marcondes, jornalista e diretor da agência Envolverde, e Cristina Carvalho Pinto, publicitária, fundadora da agência de publicidade Full Jazz. Eu sou o Fernando Gabeira, fique com a gente.